A grande pergunta é fazer a rinoplastia junto, concomitante, ou fazer a rinoplastia, né, em um segundo tempo. Então, você que já teve a experiência, você já trabalhou muito, né, antes da gente começar a fazer a rinoplastia junto, fazendo só a ortognática e no segundo tempo a rinoplastia, e agora fazendo concomitantemente. Qual que é a sua experiência nessa situação? O que você tem a nos dizer sobre isso? Paulo, nossa história já está longa, né? Assim, a gente começou a operar rinoplastia com cirurgia ortognática, 2004, 2005, né? Ainda de maneira um pouco acanhada, e a gente foi caminhando com isso até que hoje praticamente, não vou dizer que 100%, mas com certeza 90% ou mais do que 90% dos nossos pacientes têm a cirurgia ortognática e a rinoplastia feita no mesmo tempo, né? Eu trabalho com cirurgia ortognática em clínica privada desde 1998, então existiu um período aí longo em que eu fiz ortognática, e sempre fiz uma quantidade, né, bastante, e que a gente não fazia rinoplastia. E eu não tenho dúvida assim, que alguns casos ficaram de maneira intermediária, a pessoa ficou satisfeita com o ganho que teve da ortognática e tudo bem, mas tiveram casos em que nós geramos estigmas para esse paciente em função da desproporção nasal, a ponto de tem situações em que o ortodontista me ligou no pós-operatório preocupado e dizendo: Antônio, tem alguma coisa que ser feita para esse nariz, porque o resultado ficou muito ruim. E o ortodontista se sente, assim, em parte responsável, porque ele que foi o iniciador desse processo todo, né? Então, assim, a realidade que eu percebo hoje é de uma satisfação muito maior com o resultado por parte do paciente. A nossa percepção é de uma satisfação muito grande e a gente tem tido uma acolhida muito boa por parte dos ortodontistas, né? E você vai se recordar, essas 3 últimas semanas aí, nós tivemos aí dando aula para um grupo de ortodontistas muito aclamado aqui de Belo Horizonte, de mestrado e doutorado da PUC, e falando sobre esse assunto especificamente e ouvindo, né, dos professores e sobretudo do coordenador do serviço uma resposta de uma acolhida muito positiva, de uma satisfação muito grande dele estar entregando um paciente para corrigir a desproporção maxilomandibular e recebendo de volta esse paciente com essa desproporção corrigida e mais um conjunto facial harmônico. Então ele se sente muito confortável nisso. Muito paciente traz a demanda para mim que é o seguinte: olha, então tá, eu estou vendo os resultados, estou vendo que está bom, mas como é que ele consegue fazer a avaliação? Tem um inchaço pós-operatório, é um nariz que ele vai conhecer após a movimentação da maxila. Então, como que é a ação do profissional da rinoplastia, de você no caso, atuando sobre esse nariz no pós-operatório da ortognática? Essa é uma dúvida muito pertinente. O que você fala para a gente disso aí? Bom, nossa experiência mostra que é possível fazer concomitante e com resultados bem previsíveis. Na verdade, há realmente a situação que você não tem como fazer uma previsão, não tem como fazer um planejamento exato antes da cirurgia. A gente, claro, que com esses, né, a gente tem mais de 300 casos operados, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas não exatamente o que vai acontecer. Então a gente faz o planejamento ali no pós-operatório imediato. Mas eu, particularmente, não vejo grande dificuldade de fazer nesse momento. Eu acho que é absolutamente factível e com bastante controle, né, e bastante previsibilidade dos resultados que a gente tem obtido. Antônio, uma das indicações da cirurgia ortognática é na apneia obstrutiva, ou síndrome da apneia obstrutiva do sono, a famosa SALS, né, que você faz um avanço do terço inferior da face para ganhar um espaço respiratório, né? Você puxa aqui e você ganha um espaço respiratório. Agora, isso por vezes pode comprometer a estética. Como fazer para conciliar a estética com a função? Paulo, sua pergunta é ótima, né? Quando a gente avalia a cirurgia ortognática, assim, nos primórdios dela, vamos dizer assim, ela era aquela cirurgia, como eu falei mais cedo, indicada para tratamento complementar de alterações dentárias junto com o ortodontista, né? Mas é claro que você vai trabalhando com ela, o mundo foi trabalhando com a ortognática e foi compreendendo assim, a real dimensão da cirurgia ortognática, né? E por volta aí de 2011, 2013, 2015, né, saíram artigos publicados na Universidade de Stanford, que é
talvez o celeiro maior aí de contribuição para tratamento da apneia do sono, as indicações da cirurgia ortognática como uma das medidas mais efetivas cirúrgicas para você tratar síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então isso virou um universo agora muito presente dentro da cirurgia ortognática. A grande diferença que existe é que quando você pensa em tratar apneias obstrutivas do sono, você precisa fazer reposições para frente do esqueleto facial de maxila e mandíbula, e essas reposições não podem ser pequenas. Então, muitas vezes você faz reposições de 8 milímetros de maxila para frente, 10 milímetros de maxila para frente, e é claro que quando você tem uma mudança tão expressiva da base de sustentação de nariz, você vai gerar uma alteração estética. Esse assunto ganhou tanta importância, não só a apneia obstrutiva, como os impactos estéticos que nós tivemos recentemente, capitaneado aí pela Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilofacial, um evento sobre a apneia do sono. E me pediram para que eu falasse sobre os efeitos estéticos ou sobre estética associada à ortognática na síndrome da apneia obstrutiva do sono. E esse foi um evento muito interessante, porque foi um evento de 2 dias e várias pessoas do cenário mundial estiveram presentes, inclusive o Dr. Stanley Liu, que hoje é o responsável pela Universidade de Stanford e que dita as regras aí para o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono, e ele considera que uma das ponderações ou preocupações importantes que você tem que ter na cirurgia ortognática de grandes avanços de maxila é o impacto estético do nariz, né? Trazendo como sugestão a possibilidade ou a necessidade de realmente se fazer uma rinoplastia para esses pacientes. Então eu acho que o impacto inestético do nariz nas grandes movimentações decorrentes do tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele é tão severo que nesses casos eu acho que não cabe nem pensar em não fazer uma rinoplastia de maneira concomitante. Além de outros procedimentos estéticos, que são segmentações de mandíbula, mudanças na osteotomia do mento, enfim, tem todo um cenário da ortognática, mas o nariz ele ganha um destaque enorme em relação a isso. Antônio, um dos questionamentos muito frequentes aqui no meu consultório, quando o paciente chega, né, para fazer a avaliação da rinoplastia junto com a cirurgia ortognática, é o raciocínio seguinte: bom, eu vou operar a boca, vou fechar, vou travar a boca, e aí eu vou operar o nariz junto, como é que eu vou respirar? Quer dizer, eu atrapalhei o nariz e atrapalhei a boca. E como é que fica? Como é que é isso? O que acontece de fato? Qual que é a sua experiência? Paulo, é interessante como que os pacientes chegam para a gente hoje com uma série de informações, né? O mundo ficou muito fácil, graças a Deus. O acesso à informação ficou ótimo, o que eu praticamente considero uma coisa muito interessante, porque tira do peso dos nossos ombros, né, muita coisa que é o domínio total da informação, né? Então eu acho isso excelente. O problema é a qualidade da informação que chega. Então os pacientes fazem aquela consulta ao Dr. Google, lá tem muita coisa legal e tem muita coisa que é lixo total, né? É interessante como a gente vê, às vezes eu respondo algumas perguntas nessas redes sociais, Facebook, seja o que for, e pacientes leigos perguntando assim: eu tô com um pós-operatório, eu tô com o rosto inchado, é assim mesmo? Mas ele não está perguntando para o profissional que o operou, está perguntando para uma outra pessoa que é tão leiga quanto, né? E que teve uma vivência isolada. Então esse cenário é muito comum. Então o paciente vem com essa pergunta mesmo e a gente comenta com eles que, em primeiro lugar, a evolução da cirurgia ortognática existiu e continua existindo. Então não há necessidade hoje de você deixar os pacientes com os dentes amarrados sem mobilidade da boca. Manter os pacientes com os dentes amarrados no pós-operatório, a última vez que eu fiz foi na residência, ou logo depois que eu terminei a minha residência, lá em 1998, por aí. A partir daí, com todo o evoluir técnico de métodos de você estabilizar a maxila e mandíbula, você não necessita de deixar o paciente com a boca amarrada para que você gere uma cicatrização óssea melhor. Então, hoje os pacientes saem da cirurgia podendo movimentar a boca, abrir a boca, então eles vão ter uma respiração da boca tranquila. Segundo, o edema, o inchaço do rosto, ele é muito intenso, principalmente no terceiro dia de pós-operatório. Isso assusta um pouco os pacientes, porque eles olham, veem o rosto dele inchado desse tamanho e acham que também lá dentro está inchado assim, mas não é. O inchaço da cirurgia ortognática acontece
do esqueleto facial para fora e não para dentro. Então, quando você examina a garganta do paciente, você vê lá uma situação muito parecida com a de pré-operatório. E a outra questão que a gente lembra é que, mesmo não operando o nariz, porque muito paciente me pergunta, nossa, Antônio, mas tudo bem, mas se eu fizer uma rinoplastia, não vai inchar muito o nariz e aí vai tampar a respiração? E aí eu comento com eles, olha, vai tampar a sua respiração nasal em qualquer procedimento cirúrgico de cirurgia ortognática de maxila, com você fazendo ou não a rinoplastia. E a razão disso é que quando eu vou soltar a maxila, que é uma etapa do procedimento cirúrgico, eu tenho que descolar a mucosa da fossa nasal. A gente tem que lembrar isso. O teto da boca é o piso do nariz. Eles são vizinhos ali de baixo e de cima. Então você, quando solta a maxila, vai gerar um edema da mucosa e vai ter uma obstrução respiratória por isso. Então, esse cenário não muda se tem a rinoplastia. Agora, muito paciente me pergunta, e eu queria trazer essa pergunta para você também, do ponto de vista da rinoplastia em si, é necessário ainda tamponar o nariz, botar aquelas gazinhas lá, que isso seria muito desconfortável mesmo, né? Ou já não precisa disso mais? Bom, esse é um questionamento que a gente recebe muito, né, do paciente, preocupado em colocar um tampão, né? A boca já vai estar comprometida, não tem um tampão nasal. Tampão a gente nunca usou, desde que começamos em 2005 a gente, né, já não tamponava o nariz mesmo naquela época. Coloca-se apenas um splint para segurar o nariz. E as questões funcionais são corrigidas, né, concomitantemente, né, parcialmente pela própria cirurgia ortognática, parcialmente pela própria rinoplastia, a colheita de enxerto do septo, que a gente vai precisar, né, para estruturar esse nariz futuramente. Então, as coisas se complementam e eu acho que nesse momento, uma das grandes vantagens de se fazer junto é que você não vai piorar o pós-operatório. O pós-operatório é exatamente o pós-operatório que você teria na ortognática sem a rinoplastia. A única diferença seria um curativo externo no nariz, que não compromete em nada a morbidade pós-operatória, o mal-estar pós-operatório.